Oi, gente, bem-vindo a essa nossa aula de hoje. E o tema da aula é fonética e fonologia, tá? É uma parte da língua portuguesa em que o som vale muito. Por isso, olha, os pássaros aqui fazendo barulho para nós. Então, o som vale muito nessa parte que nós vamos estudar, ok? Vamos começar entendendo que a língua portuguesa, ela traz divisões. Essas divisões é para um estudo didático em partes diferentes, né, que trazem diferentes composições e funcionalidades. Como assim? Olha, a língua portuguesa tem uma parte, que é a que nós vamos estudar aqui agora, que estuda os sons. Então, quando a gente fala e estuda os sons, se vocês observarem, olha, a palavra compram, eu gosto muito de colocar aqui como exemplos, que aí vocês já anotam aí. Olha, compram. Aqui, se nós observarmos a terminação, esse M tem um som muito de U, compram. Tanto que muitas crianças que estão sendo alfabetizadas, elas escrevem compram com U no final e não com M. Por quê? Porque é a representatividade do som. Na morfologia, a língua portuguesa já vai estudar a estrutura, a formação e a classificação das palavras que compõem a língua portuguesa. Aqui, além dessa estrutura e dessa formação, gente, nós vamos estudar também a classificação, que são as classes de palavras. Então, olha, o que estuda a morfologia? A morfologia estuda a composição de uma palavra. Então, ela pega essa palavra aqui, ó, feliz, ela vai nos dizer assim, isso aqui é o radical, é a base da palavra. Eu posso formar outras palavras adicionando pedaços, que vocês vão ver que são os afixos. Então, se eu adicionar esse pedacinho aqui, eu formo uma nova palavra, vai ficar infeliz. Se eu adicionar esse aqui, eu vou formar uma segunda palavra, vai ficar felizmente. E se eu adicionar os dois pedaços, eu vou formar infelizmente. Então, ela vai estudar essa composição. E também ela vai pegar essa palavra infelizmente e vai dizer assim, qual é a classe dessa palavra, tá? Infelizmente é um adjetivo, é um substantivo, e aí nós vamos ver que é um advérbio, né? Então, olha, infelizmente, tá aqui, nós tanto vamos estudar a composição, como que ela foi formada, quanto a classificação que ela assume depois dessa formação, tá? Então, a morfologia estuda isso. A parte da sintaxe já vai estudar a relação, tá? As diferentes possibilidades de associações entre as palavras numa frase, num texto maior. Então, essa aqui, inclusive, é a parte que mais é cobrada nos concursos, tá? Eu gosto de falar uma coisa sobre a morfologia e a sintaxe para vocês não se esquecerem jamais nos enunciados de questões, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Vou pegar aqui uma frase bem simples para vocês compreenderem. João é bonito, tá? Então, olha só, uma frase bem simples mesmo. Então, nós vamos entender o seguinte. Olha, dependendo do enunciado, vejam, eu vou ter aqui alternativas diferentes. Dependendo do enunciado, eu vou ter diferentes respostas. Imaginem aqui que eu tenho a letra A para essa frase. Eu vou destacar a palavra João e eu vou ter aqui assim, ó, substantivo. Aí eu vou ter na letra B, sujeito. E eu tenho na letra C, substantivo, barra, sujeito. Vamos compreender isso aqui comigo. João, nós sabemos que é um substantivo. Nós sabemos que o é um verbo e que bonito é um adjetivo, que dá característica. Como que eu sei disso? Na morfologia. Então, aqui, ó, na morfologia, eu sei que João é substantivo, tá? Eu sei que o é verbo e eu sei que o bonito é adjetivo. Na sintaxe, eu já tenho que fazer perguntas para buscar as associações. Quando eu faço a pergunta assim, ó, quem é bonito? Ou sobre quem eu estou falando? É sobre João? Então ele é o sujeito, que é o referente da frase, certo? Agora, olha só, se ali é o sujeito, aqui é o predicado, que é o que nós estamos falando do sujeito. Nós vamos ver isso em análise sintática, não se preocupem. Só que, quando eu tenho na análise sintática,
o João aqui como sujeito e eu tenho uma característica desse sujeito aqui no predicado, eu vou chamar de predicativo do sujeito, tá? Então aqui eu já tenho um predicativo do sujeito. Agora observem, a morfossintaxe, que não é uma divisão da língua portuguesa, a morfossintaxe é a união que nós fazemos entre esses dois termos aqui, tá? Gera a morfossintaxe. Aí vocês imaginem assim, ó, a banca perguntou para vocês assim, o termo destacado, vejam que o termo destacado está aqui, é João. Classifica-se morfologicamente como? Minha resposta vai ser a letra A, porque morfologicamente ele é um substantivo, é a classe a qual ele pertence. Agora, se a banca perguntar para mim, João sintaticamente classifica-se como? Geralmente não é nem classifica, pergunta assim, qual é a função sintática de João? Função sintática está perguntando sobre a sintaxe. Então, João já vai ser sujeito. E aí a banca quer saber de vocês agora qual é a função morfossintática que João assume. Então, morfo, substantivo, sintaxe, sujeito. Aí já vai ser a letra C. Então, vocês estão vendo? É importante saber essas divisões para poder direcionar o olhar de vocês para essa parte aqui. A semântica é responsável pelas relações de sentido, tá? Então, aqui na semântica, nós vamos estudar muito assim, o sentido denotativo, o sentido conotativo. Então, assim, quando eu falo, por exemplo, a palavra buraco, fiquem pensando, é diferente quando eu falo um buraco na rua e um buraco na alma. Tá vendo? Então, a semântica vai trazer para nós essa relação de sentido. Um buraco na rua tem um sentido denotativo, que é um sentido real. O buraco na alma tem um sentido conotativo. Então, a língua portuguesa traz essa parte. E nós temos uma outra divisão que é a estilística, que traz o estudo do estilo da linguagem. Então, quando eu falo assim, ó, ele chorou rios de lágrimas. Observem. Quando eu falo assim, ó, rios de lágrimas, ou ela chorou, né, rios de lágrimas, esse dia só Deus na causa, né, gente? A coordenação motora não é muito boa, então vocês vão me perdoando aí, tá? Então, olha, rios de lágrimas, aqui eu não posso tomar isso aqui nem com sentido real, tá? Porque senão eu vou achar isso aqui absurdo, mas eu vou analisar o estilo que isso aqui foi composto. Isso aqui não é porque a pessoa não sabe falar ou não sabe escrever. É uma escolha, é um estilo que se faz para representar. Se eu falar que ela chorou muito, o outro não vai entender o tanto que ela chorou. Quando eu falo que ela chorou rios de lágrimas, ele vai falar assim, nossa, coitada, chorou demais. Deve ter derretido ali. Ok? Então, vamos cuidar a partir de agora dessa parte que trata sobre o som, tá? E aí, nós vamos entender que as menores unidades sonoras da fala recebem o nome de fonema. Então, assim, tem sons extensos, tem sons maiores, mas a menor que nos interessa são os fonemas, tá? As menores partes que nos interessam. E esses fonemas recebem esses nomes que já são familiares para nós. Olha, vogais, semivogais e consoantes. Beleza. Agora, tranquilo até aqui, né? Talvez semivogal nem tanto. Vamos ver como que se classifica isso para a gente já entender o universo de cobrança da banca? Bem é uma palavra. Olha, eu tenho a letra. O que é a letra? É isso que você enxerga, a representação gráfica. O B, o E, o M é o que você enxerga escrito, é a letra. Então, nós temos o número 3. 3 letras nessa palavra. A representação do som já vai dar o bem. Olha, o som é representado aqui com o som de I no final, porque na transcrição fonética, o Y equivale ao som de I por mera catalogação mesmo de registro, viu, gente? O W equivale ao som de U. Então, observe, toda vez que for fazer uma transcrição do som, nós vamos ter essas substituições. Então, bem tem esse registro, tá? De som, mas ainda assim, 1, 2, 3. Então, nós temos 3 representações fonéticas aqui. Agora, olhem a palavra táxi. Esse X já tem esse som de KS, não é taxi, é táxi. Letras T, A, X, I. 4 letras, tranquilo, né? Agora, som
táxi. 1, 2, 3, 4, 5. Nós escrevemos a representação do som para facilitar a conta. Então, aqui eu já tenho mais fonemas que letras. Tranquilo? Cuidado, porque isso aqui já é cobrado. Vou até adiantar um pouquinho para vocês verem uma cobrança sobre isso aqui. Olha, eu trouxe para cá para vocês verem. Vamos praticar? Então, aqui nós temos, né, a questão que foi do Colégio Pedro II, 2010, banca OCP. Então, vamos lá. Todas as alternativas abaixo apresentam palavras que possuem 5 letras e 5 fonemas, exceto, olha uma questãozinha de concurso. Dê uma pausa aí, responda para ver se vocês acertam. Então, vamos lá agora corrigir. Olha, todas as alternativas abaixo apresentam palavras que possuem 5 letras e 5 fonemas, mas nós estamos querendo uma que tem uma diferença, tá? Nós queremos uma que ou nós temos sons a mais, tá? Ou nós temos sons a menos, ou nós temos letras a mais, não pode estar igual. A palavra febre, mesmo esse tendo uma pronúncia de I, mas você pronuncia primeiro. Vamos pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nós temos 5 letras. Achou isso aí? Sons, eu pronuncio o fé, né? Então, 2 sons. E o bri, o B, o R e o I. Então, aqui eu tenho 5 letras e 5 fonemas. Eu não quero as que possuem 5 letras e 5 fonemas. Eu estou procurando uma que é exceto. Tá? Uma que não coincide, aqui coincidiu. Horas, eu já tenho aqui uma desconfiança. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5 letras. Letra é representação gráfica, é o que vocês enxergam, tá? Então, ok. Agora, vamos ver os sons? Nós já sabemos que na língua portuguesa o H não tem som representativo. Então, eu já não vou... Olha, horas, eu tenho o O, o R, o A e o S, horas, tá vendo? Então, aí eu já vou ter 1, 2, 3, 4. Opa, eu já achei aqui, então, meu gabarito, que já deu diferença. Vamos ver vírus? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 5 letras, tranquilo? Quantos fonemas que eu tenho? Eu pronuncio o V, o I, o R, o U e o som vírus. Tá vendo que é diferente? Então, também eu vou ter os 5 fonemas, ok? Exame, mesmo não tendo o som de X, é um som de Z, e aqui na pronúncia também aparece o som de I, mas é um som representativo. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 letras e 5 fonemas, tá? E aqui eu vou ter gripe, tá vendo? Olha, 1, 2, 3, 4, 5 letras. E eu vou ter quantos sons? Mesmo com o som de I aqui eu não tive uma perda, eu vou ter 5 fonemas. Olha que interessante. Todas as alternativas abaixo apresentam palavras que possuem 5 letras e 5 fonemas. Não é verdade? 5 letras e 5 fonemas, 5 letras e 5 fonemas em todas. Exceto a letra B. Será que acertamos? Então, gabarito letra B. Viu como que cai em prova? Desse jeito, ok? Fiquem atentos aí, nós vamos dar sequência à nossa aula. Não deixem de fazer com as anotações, esqueminha nos cadernos de vocês, resolver as atividades.